levantar as nossas mãos assim, por gentileza, e vamos mais uma vez tentar retribuir, demonstrar a nossa gratidão por todas as benesses de Deus, por todas as bênçãos que Ele tem derramado nas nossas vidas, amém? Dê um forte aplauso ao Senhor no seu lugar. Que bênção, isso, aplauda o Senhor. Deus é bom. Que bênção, que bênção. Obrigado, Senhor. Graças te dou, porque o Senhor é digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Amém, amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Que bênção. Abra sua Bíblia comigo, de pé mesmo. Já que estamos, hoje é uma noite solene, né? Acabamos de participar da ceia do Senhor. O Léo disse, hoje nós celebramos também o Dia das Mães. E as nossas mães, né? As genitoras, elas são realmente credoras da nossa gratidão também. Então, um agradecimento especial a todas as mães, porque de fato é um dom de Deus, é uma dádiva divina, essa capacidade que você tem de ser mãe. E eu queria homenagear todas as mães. Peço licença na pessoa da minha mãe, Maria da Consolação, que não leva esse nome por acaso. É uma bênção que Deus tem usado aqui nessa geração, e ela tem cuidado até o dia de hoje da minha casa, minha e dos meus irmãos. Nós, como ela sempre chama, somos os meninos dela. E é uma graça, minha mãe é uma bênção. E eu queria homenagear todas as mamães essa noite, na pessoa da minha mãe, como eu disse. Irmãos, como é solene, fique de pé no seu lugar. Apocalipse, no capítulo 2, você vai acompanhar a leitura comigo. Vamos ler o verso 4. E quando você encontrar, como de costume também vamos dizer, glória a Deus. Que bênção. Obrigado, Senhor. Nós poderíamos ficar aqui, Deus, dizendo obrigado, 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 Deus, mas isso não é suficiente, Pai. Nós queremos fazer mais. Nos mostre o que a gente tem que fazer, Pai, além daquilo que nós já fizemos, para tentar retribuir, Deus, para tentar demonstrar o quanto nós estamos felizes pelo sacrifício de Jesus. Obrigado, Jesus. E eu sei que uma das formas de nós agradecermos por aquilo que nós temos, irmãos, uma das maneiras que nós vamos aprender hoje de continuarmos sendo gratos por aquilo que nós recebemos é permanecendo aonde nós estamos. É não saindo, é não nos desviando do caminho, é não deixando a posição, não deixando o posto. Ei, soldado, não abandone o posto. Isto também é forma de manifestar nossa gratidão. E se hoje, por alguma razão, você se sente distante desse posto, porque nós cantamos aqui, irmãos, é um lugar meu Deus, que lugar! É uma bênção. Eu não estou falando de igreja, de geografia. Existe um lugar espiritual que nós podemos chamar de o centro da vontade de Deus, que nós nunca podemos sair dele. Essa também é uma maneira de você dizer hoje para Deus: eu sou grato. Fique onde está, onde você está plantado, onde você está enraizado. Olha o que vamos ler aqui nesse texto, porque o apóstolo João, ele fala para uma igreja, a igreja de Éfeso. Diga comigo, Éfeso. É uma mensagem, olha só, é uma mensagem para essa igreja, e que qualquer coincidência, ou qualquer semelhança, melhor dizendo, pode ser ter vista como uma mera semelhança ou coincidência. Qualquer semelhança pode ser uma mera coincidência. Olha o que está dizendo aqui, no capítulo 4, melhor dizendo, no versículo 4. Tenho, porém, contra ti, igreja, que você deixaste o primeiro amor. O primeiro amor, eu quero já começar essa mensagem, talvez desmistificando uma coisa que nós aprendemos a vida inteira. Primeiro amor não é um estágio da vida cristã. Primeiro amor não é uma fase da nossa vida cristã. Primeiro amor é um lugar de intimidade. É um lugar, irmãos. Diga a pessoa que está do seu lado: existe um lugar onde está o primeiro amor. Senhor Deus, fala conosco nessa noite, Pai. O Senhor já começou a falar.
Desde quando saímos de casa, o Senhor já falou. O Senhor nos trouxe aqui. Fomos chamados. Quantos foram chamados? Podem dizer amém. Irmãos, fomos convidados. Deus fala conosco em nome de Jesus, porque a tua palavra é a revelação da tua vontade. Meu Deus. É assim que oramos e todos digam amém. Pode se assentar no seu lugar. Irmãos, como eu disse nessa introdução, eu cresci, Miriam, ouvindo, aprendendo, ensinando que o primeiro amor é um estágio, que o primeiro amor é uma... Irmãos, é tanto verdade o que eu estou dizendo, que enquanto eu preparava essa mensagem, Deus me trouxe à memória cenas de pessoas desdenhando quem estava no primeiro amor. Vê se você vai compreender aí, ou se você já fez, ou se você já viu. Aí tem alguém aqui pulando, dançando, chorando, novo convertido. Aí eu já fiz isso também, confesso. Nos colocamos numa posição de maturidade. Diga assim, posição de maturidade. E aí a gente fica assim, pensa numa vigília. Aí o irmão roda a igreja inteira, correndo assim. Aí a gente fala assim com o irmão. Primeiro amor, eu também já fui assim. Eu também já fiz isso aí. Eu também já paguei esses micos aí. Essa primeira fase, né, da vida cristã. Quando a gente recebe, irmãos, a gente chega ao ponto de fazer essa referência, atribuindo essas manifestações desse lugar espiritual, a gente diz, pensa, fala, que é como fogo de palha. Sim ou não? Sim. A gente acredita, como eu disse, vamos crescendo acreditando que isso é só quando a gente se converte, Larissa. Não, isso não cabe mais. O crente maduro não tem essa postura, porque isso aí é uma Irmãos, eu estou aqui para dizer para você nessa noite, engano nosso, eu vou dizer mais, que perda para nós achar que o primeiro amor é uma fase que passou da nossa vida. Olha o que João está dizendo para a igreja em Éfeso. Ô igreja, eu estou aqui, estou com pena de você. Ele está dizendo, eu tenho contra você porque você deixou o primeiro amor. Lembra lá onde você caiu e volta, arrependa-te e vai praticar lá nesse lugar de intimidade as suas primeiras obras, porque as primeiras obras é que são as obras mais importantes na nossa caminhada cristã. A prova disso é o estágio em que a gente se encontra hoje. Fatalmente a gente sai desse ambiente que eu disse, porque a gente acha que é uma fase, um estágio, estou maduro, agora eu tenho que conhecer novas experiências. Não, irmãos, você pode até conhecer novas experiências, mas se você sair desse ambiente de intimidade, o que vai ser da sua vida? Diga assim, eu tenho que voltar para o ambiente de intimidade. Eu vou pegar isso aqui porque eu preciso ilustrar, amém? Irmãos, a minha mãe sempre gosta que eu pregue parado aqui nesse púlpito aqui, mas eu vou mexer hoje mais um pouco. Hoje é o dia das mães, dá licença, mãe. Diga comigo, ambiente de intimidade. Irmãos, isso aqui é uma característica, ou eu vou falar de características, vou falar de personalidade, vou falar de caminho e consequentemente vou falar de destino, de 3 tipos de pessoas: o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. Sobre quem que eu vou pregar? O primeiro, diga natural, espiritual, que vive nesse ambiente de intimidade, que ele discerne das coisas do Espírito. E vou pregar também sobre o homem carnal. E quando nós falamos dessas pessoas, quem vai dizer dessas pessoas aí vai ser o apóstolo Paulo. Numa perspectiva espiritual, só existem 3 tipos de pessoas na humanidade. E é claro que falando de homem, nós estamos nos referindo também às mulheres. Homem, ser humano. Diga comigo, ser humano. Ser humano. E aí na carta que ele escreve à igreja em Corinto, abra comigo sua Bíblia, no capítulo 2, ele vai trazer algumas características, ou melhor, ele vai falar sobre essas 3 pessoas, e eu vou desenvolver com você um raciocínio para poder falar das características, e como eu falei, do caminho dessas 3 pessoas, dessas 3 personagens. Mas vamos ler o texto, capítulo 2, bem rapidamente, no versículo 14.
Quando você encontrar, eu não sei qual a versão que eles vão colocar aqui no telão, mas eu vou falar na minha versão aqui, dessa Bíblia, porque ela vai representar melhor a minha mensagem. Versículo 14 diz assim: ora, o homem natural, ele não entende, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque elas lhe parecem loucura. Parece o quê, irmãos? Diga loucura. Vocês aí em cima me ouvem bem? Você em casa aí, olha só o que está dizendo esse texto. O homem natural, eu vou colocar aqui como se ele estivesse nesse primeiro estágio, ele não compreende as coisas do Espírito, porque ele parece que é loucura. São coisas que são discernidas espiritualmente. É o que Paulo está dizendo aqui no capítulo 2, no versículo 14. E não pode entendê-las, elas se discernem espiritualmente. No versículo 15 ele vai dizer: mas por sua vez o homem espiritual, o que vive nesse ambiente de intimidade, ele discerne bem todas as coisas, e ninguém é discernido, e ele de ninguém é discernido. Ninguém entende ele, irmão, é louco, esse cara é doido. O homem espiritual, ele entende bem todas as coisas, ele discerne, diga compreende. Mas as pessoas pensam que ele é doido, porque ele vive nesse ambiente de intimidade. Aí ele vai dizer no capítulo 3, acompanhe comigo, sobre o homem carnal, o verso 3, capítulo 3, verso 3. Porque ainda sois carnais, porque há em vós invejas, contendas, dissensões, que são divisões. Não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Adianta sua Bíblia agora em Gálatas, depois de Efésios, porque é muito fácil, depois que nós entendemos o que Paulo está falando aqui à igreja em Gálatas, a gente compreender a diferença entre os homens. Lembra que eu te falei, eu vou falar de características, amém, amados? Olha que interessante, se eu não conhecer uma árvore pelas suas folhas, fatalmente quando ela apresentar os seus frutos, eu vou saber qual árvore é, amém? Porque os frutos revelam que tipo de árvore nós estamos vendo. E digo mais, os frutos que nós produzimos é que vai determinar que tipo de árvore que nós somos. Posso pregar aqui, igreja? É o que Paulo está dizendo também em outra carta. Irmãos, Paulo escrevia cartas, porque ele era apóstolo, e ele ensinava através de cartas. E agora ele escreveu aqui uma carta para a igreja em Gálatas, ou a igreja das galáxias, nas galáxias, não, das galáxias, top das galáxias, né? Olha que igreja maravilhosa essa aqui. E ele vai dizer no capítulo 5 de Gálatas, sobre os frutos, tanto do homem espiritual, quanto do homem carnal. Mas ele diz no versículo 16, irmãos, andai no Espírito. Olha que forte, meu Deus. E não cumprireis as concupiscências, as vontades, os desejos da carne. É o que ele está dizendo para a igreja em Gálatas. Aí ele vai dizer mais, versículo 17. Melhor dizendo, vamos ver o versículo 19. Ele vai falar dos frutos, porque os frutos, obras da carne, são conhecidas. Quais são? Adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. É o que Paulo está dizendo. Feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, novamente, heresias, invejas, homicídios. Meu Deus, olha quantos frutos o homem carnal produz. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, das quais vos declaro, como já te disse antes, quem os comete, tais coisas, não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus. Aí o versículo 22, ele vai falar dos outros frutos, agora o fruto de quem vive no Espírito, nesse ambiente de intimidade, porque é uma terra diferente, amém, irmãos? Existem terras, existem lugares, onde favorece ou não a plantação, você concorda comigo? Faz toda a diferença. Esse ambiente aqui vai determinar que tipo de fruto esse homem vai produzir, como uma árvore. E aqui nesse versículo nós vamos ler no versículo 22, o fruto do Espírito é amor, gozo, alegria, né? Paz, longanimidade. Pessoa longânima é que demora a estressar. Longanimidade, olha que forte, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, contra essas coisas não há lei. Olhe para mim, irmãos, não há muito que se falar do homem natural, mas nós podemos fazer aqui uma diferenciação clássica, básica, literal, basta ler.
entre o homem espiritual, que está no ambiente de intimidade, e o homem carnal. Sim ou não? Mas antes de nós adentrarmos, vamos falar do homem natural um pouquinho. O homem natural, Samuel, é um homem que ainda não teve a oportunidade de ter a sua vida transformada por Deus. Ele vive num ambiente natural. É um habitat natural. Eu vou chamar esse ambiente aqui de ambiente de liberdade. Diga comigo, ambiente de liberdade. E eu digo mais, é um ambiente de falsa sensação de liberdade. Porque quem ainda não teve um encontro com Deus, ele faz aquilo que quer. A cara dele nem queima. Por mais que a gente viva numa sociedade civil organizada, com o mínimo de conceito básico, né, de ética e moral, a pessoa sabe o que é certo e o que é errado. Essa pessoa natural, ela não tem conflito com o pecado, por exemplo. Se nós apresentarmos que isso que ele está fazendo é algo errado diante de Deus, não vai ter conflito. Por quê? Porque ele é um homem que não discerne as coisas. Nós acabamos de ler. O homem natural não discerne as coisas espirituais, porque elas lhe parecem. Vocês estão pegando? Então, amém, irmãos? Diga, parecem loucura. Então, quando alguém, um pastor, qualquer pessoa, vai falar de pecado para esse homem natural, que faz aquilo que quer, porque é como um cavalo selvagem. Vai aonde quer, faz aquilo que quer, na hora que quer, come aquilo que quer. Amém, irmãos? Natural. Mas ele mal sabe que ele está vulnerável, porque a qualquer momento esse cavalo selvagem pode ser, diga, capturado. Irmãos, tem uma contradição muito grande para esse homem natural que eu quero ensinar para vocês, que eu aprendi enquanto eu fazia essa mensagem. É que há um paradoxo, uma contradição. Esse homem livre, ambiente de falsa sensação de liberdade, são as pessoas que mais estão suscetíveis às doenças da alma, às doenças psicossomáticas. São os livres que fazem aquilo que querem, que estão presos, ao mesmo tempo reféns de síndromes do pânico, crises de ansiedade, síndrome do pânico. A pessoa fica bipolaridade. É um estranho, como eu falei, é um conflito, é uma contradição, porque elas são reféns, elas se dizem livres, mas a própria filosofia vai dizer que livre mesmo é aquele que faz aquilo que não quer. Olha que forte. Por que aquilo que não quer? Porque se ele faz aquilo que quer, ele está livre nas suas próprias vontades, ele está preso, melhor dizendo, ele é refém dos seus próprios desejos. Então, quando eu faço aquilo que eu não quero, é que eu sou livre. Parece uma contradição, mas é o entendimento que nós adquirimos sobre qual que é o estado de liberdade mesmo que nós estamos. A pessoa que é refém das suas próprias vontades, ela na verdade está presa. É uma prisão. Mas é natural que esse homem, que eu chamo de homem natural, na sua caminhada, estão acompanhando aí, amém? Na sua caminhada é natural que esse homem natural tenha um encontro com Jesus, porque essa é a proposta do Evangelho. Deus não quer que ninguém se perca. Deus não pode mudar a regra do jogo, mas Deus ele envia Jesus, Deus envia profetas, Deus envia pastores, Deus levanta homens e mulheres para de alguma forma dar oportunidade para esse homem natural que estava indo em direção à morte se converter e ir em direção à vida. Isso é o princípio básico do Evangelho. Deus possibilitando o homem natural que já nasce propenso ao mal, o homem natural que já nasce destituído, porque todos pecaram, e todos destituídos estão da glória de Deus. Então, Deus na sua bondade, Ele dá oportunidade para esse homem natural conhecer Jesus e mudar a direção da sua vida. E nós sabemos, quando o homem natural experimenta, conhece a palavra, a transformação que ocorre é exatamente essa que eu apresentei no início da mensagem. Ele deixa de ser um homem natural e ele se transforma num homem Irmãos, e é aqui que está o início da minha mensagem. Isso não pode ser um estágio da nossa vida. Isso não pode ser uma fase da nossa vida. Isso aqui é aonde Cristo quer que a gente esteja. É como se aqui pudesse ser o ambiente favorável para criarmos um relacionamento de intimidade com Deus. Porque é aqui que as coisas acontecem. Esse novo convertido, que a gente muitas vezes intitula como, isso é fogo de palha,
esse novo convertido está experimentando, naquele momento da conversão, a experiência mais maravilhosa da vida, que é uma comunhão vertical com Deus, um relacionamento pessoal, porque é nesse ambiente que Jesus jejuou 40 dias, é nesse ambiente de intimidade que Moisés também jejuou 40 dias, o homem natural fala que é o quê? Diga loucura. É nesse ambiente, irmãos, que, meu Deus, Daniel orava 3 vezes ao dia. Um ambiente de intimidade é o lugar que a igreja de Éfeso saiu. E aqui o apóstolo João está dizendo: volta. Ei, eu tenho contra ti que você deixou, você largou esse lugar de experiência, esse lugar de intimidade, esse lugar onde você falava e Deus te ouvia e vice-versa. A principal característica aqui desse ambiente de intimidade é que a vontade de Deus é absoluta, plena, boa, perfeita. E a nossa? A nossa nem aparece, né? Aparece porque Ele vai dizer: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Aqui acontece um fenômeno, acompanha comigo. Diga: alinhamento da vontade. A minha vontade se alinha. Aqui eu tenho uma conexão, irmãos, com Deus, um ambiente de intimidade. Mas como todo e qualquer relacionamento, se eu não promovo a manutenção, se eu não cuidar, irmãos, Deus chamou os levitas no Velho Testamento para poder fazer a manutenção no templo. Se eu não faço, se eu não queimo incenso, se eu não tenho intimidade, se eu deixo as coisas se tornarem banais, se eu começo a relativizar o sagrado, como eu disse, se eu não faço a manutenção, tudo na vida, um parêntese aqui para você entender o que eu estou dizendo, tudo na vida, se eu não promover a manutenção, perde. Até o carro, irmãos, eu estou com tanta raiva do meu carro que eu quero até jogar ele fora. A culpa é minha, porque eu não fiz a manutenção. Toda hora é um trem, toda hora um defeito que vai dando e a gente vai ficando ali estressado com aquela. Eu quero largar. Casamento é a mesma coisa. Por alguma razão eu não estou promovendo a manutenção. Largar a mulher, largar o marido, porque começa assim, dava a mão, quando você menos assusta, você está andando na frente, a mulher atrás, não está dando a mão mais. Dormia de conchinha, agora de repente dorme cada um num canto. Quando você assusta, está dormindo na sala, no quarto do filho. Quando você assusta mesmo, já não está nem mais casado. Sim ou não? Começou como? Deixou de dar a mão. Manutenção. O Espírito Santo me disse que se eu não promover a manutenção, o meu relacionamento pessoal com Deus, fatalmente eu vou me afastar desse ambiente de intimidade. Fatalmente, irmãos, e irmãos, aqui você não pode falar não, porque é só aqui que você consegue resistir ao diabo. É só aqui que você consegue fugir da aparência do mal. Lembra de José? José, a mulher de Potifar, queria seduzi-lo de qualquer jeito. Ela chegou a tirar a roupa diante dele. José, um jovem, meu Deus, ele não repreendeu, ele podia ter falado, está repreendido. Misericórdia, minha irmã de Deus, vigia. Não, ele fugiu. José correu, diga comigo, fugiu. José saiu correndo, não do lugar de intimidade, saiu correndo do pecado. Ele não esperou, irmãos, ele não resistiu ao pecado. Tem muita gente resistindo ao pecado e fugindo do diabo. Está errado. E José, ele preferiu fugir. A mulher segurou um pedaço da roupa dele para o acusá-lo depois. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você aqui. É melhor você fugir do pecado, fugir da tentação, ser acusado pelos homens, do que ceder à tentação e ser julgado por Deus. Vigia, crente, diga vigia. Não dá para resistir, não dá para ficar assim, não dá. Tem que correr da aparência do mal. Fugir não é andar, não vou sair desse lugar aqui, não, eu vou fechar, não, é bloquear no celular. Tem que apagar, tem que sair do grupo. Não dá para negociar, amém, igreja? Se o cara deixa de fazer a manutenção do relacionamento pessoal com Deus, fatalmente
ele se afasta. E na hora que eu estava escrevendo, eu vi como que um gráfico não, eu vi como que um nível, diga comigo, nível. Se a vontade de Deus que era absoluta e plena, agora ela começa a ficar relativa. Por quê? Porque a minha começa a apontar. A minha estava lá embaixo. Agora a vontade começa a aparecer. E aqui eu chego num ambiente que eu vou dar o nome de ambiente de conflito de vontade. Aqui, irmãos, eu continuo sendo um homem espiritual. Diga, homem espiritual. Sim, eu não sou mais natural, porque eu tive um encontro. E aqui eu estava na intimidade, nadando, mergulhando, relacionamento. Mas aqui a manutenção foi ficando defasada, eu fui me afastando. A vontade de Deus começou a baixar o nível e a minha começou a subir. Então, conflito, diga conflito de vontade. Aqui eu começo, irmãos, a resistir, a tentar resistir à tentação. Eu começo assim a ficar pesado, sabe aquela, meu Deus, eu não vou conseguir, pastor, está muito pesado essa tentação. Irmãos, eu vou dizer para você que fatalmente, não é a tentação que é grande demais, somos nós que estamos no lugar errado. Deus mesmo disse, a palavra vai nos ensinar que não sobrevirá uma tentação que a gente não possa suportar. Você e eu é que porventura estamos no lugar errado, um lugar de relativização, um lugar onde a vontade começa a chocar com a vontade de Deus. Se aqui eu dei o exemplo de José, aqui eu vou dar o exemplo de Davi. Quantos lembram aqui de Davi, que estava ali no seu palácio, de boa, né? Todo mundo na guerra, todo mundo defendendo ali a terra, a nação, e Davi achou que podia ficar tranquilo na sua mansão. E o texto vai dizer, bem resumidamente, que Davi, quando ele olhou para baixo, ele viu a mulher de Urias, Betseba, tomando banho, certamente nua. E o que Davi fez? Fez como José? Correu para o quarto? Não! Davi perguntou quem era aquela mulher. Eu imagino Davi assim, meu Deus, está repreendido, Senhor. Jesus, que prova que é essa, meu Deus? Meu Deus, beijo a Deus. Meu Deus, quem que é essa pessoa ali? Aí a pessoa diz para ele, tira o olho, porque aquela mulher de Urias, não, que pecado, o homem está na guerra, a mulher sozinha, tomando banho, meu Deus. Davi começou a ficar com um conflito, porque ele estava num ambiente de quê? Conflito de vontade, diga conflito de vontade. José aqui não titubeou, fugiu da aparência do mar. Davi nesse ambiente, e Davi já esteve lá. Davi, ele foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Davi tocava, irmãos, expulsava o demônio de Saul, o rei que o antecedeu. Davi era o cara. Davi brigava com 17 anos, que ele matou o leão, o urso. Davi fazia de tudo, porque Davi estava onde? No ambiente de intimidade. Davi estava nesse lugar aonde o apóstolo João falou com Éfeso, para que você foi sair de lá? Esse lugar que nós pensamos que é uma fase, não, é um ambiente que nós temos que fincar os nossos pés. Mas Davi estava aqui relativizando, porque era um conflito da sua. Irmãos, um abismo chama outro, um pecado vai chamar outro. Davi adulterou com Betseba, nós sabemos. E quando ela ficou grávida, ele tentou ainda contornar a situação, chamou Urias para poder deitar com ela, para fingir que o filho era dele. Irmãos, olha a loucura desse cara. Mas Urias não cedeu. Enfim, estava preocupado com a guerra. O que Davi fez? Cometeu homicídio. Colocou o cara na fileira da frente, assim, na primeira fileira, para ele morrer. Aí nós sabemos a história. Betseba ficou grávida, estava grávida, perdeu o filho. Davi acabou. Irmãos, se Davi não para, se Davi continua, ele ia provocar um outro abismo. Diga, outro abismo. Mas Deus é tão misericordioso. Meu Deus, olha a misericórdia de Deus. Ele levantou um profeta, nós conhecemos a história bem resumidamente, que apontou o dedo na cara de Davi e fez com que Davi saísse de onde ele estava e voltasse para onde ele não deveria ter saído. Deus é misericordioso, irmãos. A diferença entre o ambiente de intimidade, Mateus, e o ambiente de conflito de vontade, é que aqui eu escuto a voz de Deus, mas aqui
Deus tem que levantar outra pessoa para esfregar na minha cara, se precisar bater minha cara no chão. Mas Deus é misericordioso. Deus nunca dá, irmãos, Deus sempre nos dá oportunidade. Deus sempre vai dar oportunidade. A gente é que tem que saber aproveitar ou não. Davi voltou para o ambiente tanto voltou, que ali aquele menino nasceu, perdeu o menino, nasceu Salomão, que depois sucedeu o trono de Davi. Independente de qualquer opinião que a gente tenha sobre Salomão, ele foi muito bem sucedido. Mas se Davi não volta, qual que é o estágio que ele iria? Ele deixaria de ser um homem espiritual e se tornaria um homem carnal. Nós lemos aqui em Gálatas, o homem carnal, uma lista, um checklist aqui, de características, de frutos. Como eu falei desde o início, a linha é muito fina, Samuel, eu não consigo identificar. De repente eu estou aqui, olha como eu estou longe. Do nada não. Estágios, fases, caminhadas, abismos, pecados, vou afastando. Falta de manutenção do relacionamento. E quando eu chego aqui, irmãos, e quando eu chego nesse lugar, eu vou chamar esse ambiente de conflito de identidade. Eu já não sei mais se eu sou filho de Deus, eu tenho até dúvida de que Deus existe. Irmãos, eu entendi fazendo essa mensagem, que é justificável aquela pessoa que era da igreja, diácono da igreja, servia a igreja, e hoje ela tem a cara de pau de frequentar o bar de frente à igreja. O homem, diga carnal, porque os frutos do homem carnal são produzidos nesse ambiente de conflito de identidade. O cara se esquece que é filho, ele tem coragem de fazer coisas assim que a gente nem imaginava. Tem uma frase no mundo que fala assim, que até o diabo duvida. Tem uma brincadeira que eles falam, né? O diabo fala assim, meu Deus, nem eu fazia um trem desse. O homem carnal, ele tem a capacidade, não dele, porque ele é um homem diferente do natural, que não conhecia Deus. Ele teve uma experiência com Deus, e ele se rebelou contra o próprio Deus. Ele perdeu a identidade dele. O único problema desse ambiente aqui, eu falo para vocês, para nós já caminharmos para o final, é que se eu morrer aqui, e aqui é um campo minado, qualquer passo em falso, eu tô perdido. Diga, explode. Campo minado é isso. Se eu morro aqui, igual o homem natural, que não teve experiência com Deus, nós vamos para o mesmo lugar. E qual que é o lugar? Fatalmente, o inferno. Porque Deus não compactua com o pecado. Deus, ele não... Gente, meu Deus não é mau. Deus é um Deus de oportunidades. Irmão, se eu tive chance, meu Deus, então Deus é bom demais. Se uma pessoa como eu teve mais... E eu sempre digo, é uma crítica, eu não acho que Deus seja um Deus de predestinação, como as pessoas pregam em algumas religiões. Mas a predestinação no sentido de ciência, mas é. Porque se Deus projeta o nosso futuro e vê que a gente tem predisposição para o arrependimento, Ele vai nos dar uma outra chance sim. Agora, se Deus projeta o seu futuro e vê que você vai pisar no tomate e não vai querer saber de evangelho, desculpa, você está correndo um sério risco, muito perigoso. É por isso que a gente às vezes faz uma indagação assim, né? Mas fulano fez tanta... Meu Deus, esse cara fez tanta coisa errada e Deus deu para ele uma moral ainda. Não é que Deus dá preferência, irmãos. Deus conhece o amanhã. E no nosso amanhã, se a gente tiver essa disponibilidade aqui de arrepiar, mas Deus vai te dar chance sim. Até o cara que estiver aqui, nesse ambiente de conflito, porque se eu morro aqui, eu vou dizer, eu não conheço Deus. Nós sabemos, vou falar uma coisa dura aqui, mas para você pegar a visão, é Deus que vai dizer, eu não vos conheço. Aqui, eu nem sei que eu sou filho mais. Lembra do filho pródigo? Ele, eu vou chamar Deus nem de pai, eu sou teu servo. Perdeu, crise de identidade. O cara estava querendo comer lavagem de porco. Ele era filho do dono do negócio todo lá. Mas ele perdeu a sua identidade. Tem um outro que perdeu a sua identidade, mas não teve o fim que o filho pródigo teve, porque o filho pródigo voltou, e voltou para os braços do ambiente de intimidade. Meu Deus,
Deus colocou um anel nele. Deus não, porque Deus representava aquele homem. Porque Jesus inventou essa história, irmãos. Isso é uma parábola. Jesus queria criar o contexto para a gente entender. Nós podemos sair de onde nós estávamos sim e voltar aqui para a casa do Pai. É possível, diga, é possível. Mas tem um homem, assim como eu dei o exemplo de José, dei o exemplo de Davi, eu finalizo com esse exemplo de Saul. Diga, Saul. Saul, irmãos, ele era um cara obstinado. Ele era ungido. Ele foi ungido. Ele estava aqui. Ele era um homem que Deus ungiu para poder ser rei de Israel. Mas ele fez o quê? Igual todo mundo faz. Oh, meu Deus. Todos nós, irmãos. Quem aqui tira a primeira pedra? Só que Davi, ele aproveitou a oportunidade e fez o quê? E voltou. Saul, ele teve... Davi ia lá expulsar os demônios de Saul, irmãos. Oportunidade. Ei, vou tocar aqui, acabar com esses demônios na sua vida. Mas Saul, ele não aproveitou a oportunidade. Jonathan, filho de Saul, também insistiu com ele. Ele não aproveitou. Jonathan morreu, cara. E Saul terminou sua vida atentando contra a sua própria vida. Ele se lançou, né? Eu vou falar uma coisa redundante. Ele se lançou na sua própria lança. Ele se jogou na lança dele e ele morreu. Ele suicidou-se. Aí depois um inimigo viu que ele estava morto. Aí sapecou a espada na cabeça dele e arrancou lá. Mas já estava morto. Ele perdeu a oportunidade. Diga assim, ele não aproveitou a oportunidade. Irmãos, eu falo com verdade com vocês. Existe não uma fase, existe não uma experiência que Deus quer te dar. Deus quer te levar para um lugar de intimidade.